Ei você, pessoa da bandeira branca, azul e rosa que já sustenta a tua identidade. Festa de Natal em família, essa reunião, você não acha que pode cutucar alguns roteiros antigos, trazer, alguns desconfortos, mas que também pode ser uma oportunidade de você estabelecer limites? Bora conversar sobre isso nesse vídeo. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga e eu trabalho especificamente com a comunidade da bandeira branca, azul e rosa, com pessoas. Falo assim por conta de uma censura chata que quer me gongar, mas que eu não permito. Então, assiste tudo até o final, porque eu te garanto que isso não vai te atrapalhar em nada teu entendimento, tá? Bom, se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui embaixo tem um link de inscrição para minha lista de espera. Preenche que super em breve eu entre em contato com você. E bora me ajudar aqui a curtir, a compartilhar, porque eu tenho certeza que esse tópico é babado para muitas pessoas da bandeira branca, azul e rosa. E bora, sem delongas, começar a falar sobre festinha de Natal em família. Ai, gente, isso aí muitas vezes traz muitas questões aqui no consultório. E eu fico assim, normalmente, sempre dezembro é um mês, finalzinho de novembro, dezembro é um mês que a gente passa falando muito das festas de família, né? Porque mesmo quando o paciente já sustenta a sua identidade, ele trabalha comigo, tendo sido acolhido, compreendendo a sua história, e essa história muitas vezes ela traz muitas questões familiares, mas essa pessoa já estando num lugar de sustentação das suas identidades, mesmo assim, essa festa de família pode trazer algumas sensações, alguns desconfortos, alguns incômodos. Então, o vídeo é pra gente falar sobre limite. Olha essa palavrinha. E teve uma vez que eu virei para o paciente, eu perguntei assim, isso é bem comum, tá, gente? Perguntar para a paciente assim, escuta, me conta, você conhece os limites? Aí a pessoa fala assim, não. Aí eu digo, você imagina que você não conhecer seus limites é como se você estivesse com a porta do seu quarto aberta 24 horas. Quem quiser pode entrar, pode mexer nas coisas. Aí os pacientes olham assim, arregalam os olhos, Pois é, Porque se a gente não tem limite, a gente tá aberto ali a todo mundo fazer comentários, olhares, comentários sobre você, comentários sobre a sua roupa, comentários sobre os seus parceiros, Porque às vezes o paciente também fala assim, não, Fê, na festa de Natal não tem problema, porque assim, minha família já me respeita, viu? Eu falo, e os seus parceiros, Essa pessoa tinha um relacionamento trisal. Então, o meu relacionamento não, Então aí, poxa, eu queria muito que os meus parceiros fossem comigo, mas é muito pra minha família. Eu falo assim, é muito pra sua família. Você vai deixar de ficar com essas pessoas para cumprir um protocolo. Então você vai ficar metade lá, nem metade acolá, Então talvez seja importante usar este momento para estabelecer limites. E aí, quero fazer com você o que eu faço aqui com eles, Ai, Fê, mas eu não sei o que é limite, me ajuda? Boa, ajuda. Limite, gente, é tudo aquilo que pode e que não pode. E eu acho que para te ajudar a entender um pouco sobre limite, normalmente eu faço aqui com os pacientes, a gente faz uma encenação, como se fosse uma encenação, um roleplay, e aí a gente pensa assim, bom, então faz de conta que eu tô do seu lado, na festa de família, imagina assim, aquelas pessoas, ali na família, tal, sei o quê, tio, primo, não sei o quê, vó. Imagina aqui comigo algumas situações que podem te causar algum desconforto. Comentários de roupa, olhares. Gente, porque às vezes um olhar fala mais que 1000 palavras, Aquela pessoa que você chega na festa com um look maravilhoso, que você tá se sentindo mega bonito, e você vai dar, a mão para cumprimentar, ou vai dar um beijinho, e aquela tia bate aquele olhar que você fala assim, meu amor, esse olhar entrou quase na minha alma, tipo menos, Menos. Então, vamos imaginar esses limites, vamos imaginar essa situação. E essa situação da tia foi justamente um paciente que achava até que conseguia sustentar os limites, até que trouxe essa situação, da tia. Porque aí assim, gente, às vezes as pessoas não precisam falar nada. Às vezes as pessoas, elas dão aquele olhar que já fala mais que 1000 palavras. A gente vai trabalhar aqui limite. E limite é tudo o que pode e tudo aquilo que não pode. Então vamos imaginar, quero que você imagine aí, tá? Você ali naquela família. E eu quero que você imagine um comentário, um olhar, uma situação.
E aí eu quero que você, com muita delicadeza, porque eu vou tocar num assunto que às vezes pode ser delicado, mesmo para as pessoas que sustentam as suas identidades, que é o corpo, tá? Então, com muito respeito, eu quero propor um exercício e veja se isso faz sentido para você, tá? Simplesmente, eu quero que você imagine um comentário, um olhar, um presente, porque às vezes vem isso, né? Aqueles presentes, você fala assim, oi, pra que você me deu isso? O que é isso? O que eu faço com isso, sabe? O que eu faço com uma roupa que tá claramente, né, performando aí uma normatividade, ao qual eu não me identifico mais, tipo, que é isso aqui? Ah, mas foi um presentinho. Não pra mim. Então eu quero que você imagine essa situação, né? E eu quero que você imagine se o que acontece faz o teu corpo se expandir, abrir um sorriso, se sentir leve, ou se isso faz você ficar mais pra dentro, mais down, você sente, né, essa situação trazendo o teu corpo mais para um movimento mais para dentro e não assim. Eu venho falando muito isso nos meus vídeos e eu acho que isso ajuda muito os meus pacientes a estabelecer, né, até perceber o que é um limite para ele, o que não é, né? E trabalhar limite, gente, é extremamente importante, tá? E aí, normalmente eu falo assim com os pacientes, assim, algumas situações, e aí vem frases, né, do tipo assim, né, eu prefiro que você não comente sobre o meu corpo, se esses comentários, né, continuarem, eu realmente vou ter que me retirar. E aí, é algo muito importante, né? Eu vou falar uma coisa muito básica para vocês, mas quando eu falo isso para o paciente, quando eu olho bem nos olhos, né, dessa pessoa, eu falo assim, ó, escuta, vem aqui, vamos falar sério, tá? Eu quero que você tenha muito em mente que você pode ir embora desta festa de família quando você quiser. Ai, Fê, mas nossa, mas aí, né, vou ouvir um monte de comentários, né? Nossa, minha mãe não vai gostar, minha avó, sei o quê. Eu falo assim, então, eu acho que isso é um roteiro antigo, né? De você fazendo muitas coisas para agradar aos outros, para não causar problema, para não causar aquele desconforto. Você leva esse desconforto para casa e eu brinco muito com os meus pacientes. Aliás, através da leveza, através do lúdico, né? A gente consegue chegar em temas bem delicados, né? Eu falo, gente, que muitas vezes essa coisa de não ter limite é não ter borda. Então imagina, né? Você tudo que não tem borda escorrega, né? Tudo que não tem borda não tem continência. Então trabalhar limite é algo muito, muito, muito importante. E o limite próprio da pessoa que é assim, ó, posso ir embora a hora que eu quiser. Quando o paciente tem isso em mente, é muito importante, porque essa pessoa se dá o direito de reescrever a sua história, né? Porque eu acho que é isso que faz uma sustentação de uma identidade, aquele momento em que você já consegue reescrever a tua história, aquele momento que você consegue reescrever, inclusive, o teu papel familiar, porque eu trabalho muito isso, eu trago, né, nos meus atendimentos, que muitas vezes esses pacientes passam por um processo também em relação à posição nessa família, né? Muitas vezes as pessoas, para sobreviverem, não falavam muito sobre si, não se abriam muito, né? Ficavam muito na defensiva. Isso pode ter sido absolutamente importante para um determinado momento, mas talvez agora a gente pode fazer, né? Esse é muito bonitinho que eu inventei. Uma atualização de software. Na verdade, isso foi uma terapeuta que eu tinha que me falou isso, né? Atualizar o software, dizer assim, olha, se você já é uma pessoa que está sustentando a tua identidade, que está vivendo você também vai ter que, dentro da tua casa, dentro desses papéis, então de alguma forma você vai ter que falar, ou se você não quiser falar, você vai ter que ter claro na sua mente que limite não é briga, limite é continência. E para não gerar desconforto em todos ali naquela família, você não pode levar o desconforto para casa. É quase como se eu falasse assim para você, ó, você tá convidando todo mundo para sair e você vai pagar a conta de geral. Só que você não tem limite no seu cartão para isso. E aí, como é que vai ser? Né? Você vai levar essas pessoas todas para um restaurante e vai pagar tudo? Né? Então, não estabelecer limite, levar o desconforto para casa é quase que pagar para geral e não ter limite no cartão de crédito, tá? Então, assim, eu quero muito que você trabalhe isso. Uma outra coisa também que eu trabalho muito com os meus pacientes é que muitas vezes essas pessoas, né, estão comigo já há algum tempo e a gente vive aí
todo esse processo de contar para a família, né, de escolher um ou outro e de trabalhar isso, né, essa comunicação, essa abertura, né, de poder contar para uma pessoa específica quem eu verdadeiramente sou, né? E é muito importante que você tenha essa pessoa. E seria muito bom que você tenha essa pessoa dentro dessa festinha. Por quê? Porque essa pessoa pode também te ajudar, de alguma forma, a mudar de assunto, te dar um suporte, te dar um olhar. Muitas vezes, gente, um olhar, às vezes, tudo é trabalhado na terapia, né? Às vezes eu não preciso dizer para o paciente muitas coisas, né? Às vezes eu vou trazer um caso que aconteceu essa semana para vocês, de uma pessoa que eu tenho a honra de acompanhar, que eu tô, assim, amando acompanhar o processo, tá sendo muito, muito bonito para nós dois, né? Então, conheci essa pessoa já faz um bom tempo, né? Tô acompanhando aí. E aí, aqui no Espaço de Ser, tem o consultório, que é onde eu tô, e tem uma recepção. Gente, essa semana foi tão bonito. O paciente entrou no consultório, eu falei, nossa, parei nesse olhar, né? Brinquei, né, com ele. E aí, ele falou assim, ai, Fê, o que foi? Eu falei assim, meu amor, você entrou aqui no consultório, me deu um olhar, eu falei, nossa, gente, que é isso? Né? Um olhar de sustentação, um olhar de autoconfiança, sabe? Um jeito de andar assim, posicionado, com os peitos abertos. Assim, meu Deus, nossa, gente, quem te viu e quem te vê, que coisa incrível. Que delícia poder te ver assim, que coisa bonita para o seu processo. E aí, gente, eu poderia não ter falado nada disso, tá? Vamos supor que eu fosse, de repente, sei lá, uma prima numa festa de família e eu, né, recebo essa pessoa vem falar comigo, vem me dar um presente e eu sinto essa postura, gente, esse olhar que essa pessoa me deu da família vai, cara, me ajudar muito a sustentar os meus limites aqui nessa festa. Então, é muito importante ter um aliade, é muito importante você ter, e se você não tem, dentro, ali no contexto, o que falta, né, gente? Né? A internet tá aí, né? Manda mensagem, porque às vezes é importante ter uma pessoa que te ajude a aterrar. Uma pessoa que te ajude a lembrar quem você verdadeiramente é e a lembrar da sua caminhada, porque eu faço muito isso com o meu paciente. Né? Fala assim, então, se acontecer tal coisa, eu quero que você se lembre da sua caminhada, do seu processo de sustentação de quem você verdadeiramente é. Lembrou? Então segura isso e bora estabelecer limite. Se você se sentir mal e não quiser ir embora, lembrando que você pode ir embora a qualquer momento, sai para dar uma respirada, para beber uma água, respira, gente, lembra de respirar. Eu falo muito isso para meus pacientes. E para respirar, gente, a gente abre aqui, a gente dá uma... A gente, né, puxa o ar e solta tudo. Com as mãos aqui embaixo, tá? Eu não posso ficar tão reta, porque senão não vou ficar aqui no ângulo, não consegui abaixar a cadeira hoje, mas quero que vocês, né, façam isso, coloquem, né, as mãos para baixo. Tipo, pega todo o ar pelo nariz e solta. E quando soltar, sente o corpo soltando junto. Gente, isso é muito importante. Isso é oxigênio, né? Isso oxigena, isso traz uma limpeza, isso traz uma ancoragem muito importante nesses momentos desafiadores, tá? Então, lembra disso e lembra muito que, assim, é um tempo decidido. Quando que eu fico e quando que eu vou, né? Então, além do fato de você ir embora, eu também quero que você também pense que talvez você não queira ficar até o final. Pense que talvez você não queira retornar no dia 25. Então, ter isso em mente, gente, é muito importante. Uma outra coisa também que eu acho que também cabe é que às vezes a gente escolhe batalhas, sabe assim? O paciente traz algumas situações, por exemplo, uma pessoa que já sustenta o seu relacionamento e aí tem uma relação não monogâmica, uma relação em um trisal e, assim, tem uma tia, tal, sei o que não entende o que é isso. Eu falei, bom, se ela não entende, então eu não vou nem falar. Se ela não entende, ou eu vou levar essas pessoas, né, e não vou dar brechas para
alguém fazer algum tipo de comentário, ou até mesmo, ó a pedagogia aqui, gente. Eu sei que para você, pensando numa pessoa da família, eu sei que para você é complexo, percebo que em relação ao meu relacionamento é um pouco desafiador para você entender, respeito, mas eu também quero que você respeite, né, os meus parceiros, porque eu sei que Natal é uma festa, né, pra gente, na teoria, ficar em família, mas eu também quero estar com essas pessoas, porque essas pessoas também são parte da minha família. E convenhamos, né, gente? Às vezes as pessoas que a gente escolhe são muito mais família do que a família ali, a questão sanguínea, ou a família de quem, né, a gente foi criado, etc e tal, né? Então, acho que também é importante você ter isso em mente, estabelecer esses limites. Acho que uma outra situação também que um paciente trouxe para mim, falou assim, não, Fê, normalmente eu não tenho problema, né? Na verdade, assim, eu tenho uma coisa desconfortável, Fê. Eu falei, conta. Eu tenho uma pessoa na minha família que dá presente para todo mundo. Sempre foi assim, desde que a gente era criança, tal. Só que essa pessoa, ela continua me dando roupas que, na verdade, cabia, entre muitas aspas, a quem eu performava antes. Só que hoje não, né, Fê? Olha quem eu sou, né? Olha as roupas que eu escolho para performar o meu... para ter a minha expressão, né? No caso, assim, para colocar para fora, né, a minha expressão. E para performar, porque é performance, né? É identidade, é morada. Mas é performance, é como a gente, né, performa quem nós verdadeiramente somos. Fê, você tá vendo? Não tem nada a ver, né? Então essa pessoa, sei lá, me deu... eu sou uma pessoa... E aí, de repente, essa pessoa me deu uma... E assim, não é minha cara usar isso, né? Porque às vezes pode ser uma blusa meio babado, assim, que tem umas ombreiras, tipo, nada a ver, sabe? Eu falo assim, então, né? Nesse caso, acho que é importante a gente dar uma atualizada, porque às vezes pode ser que a pessoa esteja rodando o software também no passado e dizer assim, bom, isso não combina comigo, acho que você está dando esse presente, acho que assim, até entendo que você esteja dando esse presente porque você tem consideração por mim, você, né, deve ter demorado um tempo para escolher, também tem um custo, né? Mas eu preciso te contar que essa peça não conversa com quem eu sou hoje, né? Você está me vendo? Realmente não combina, porque hoje eu sou, né, eu me expresso de uma forma diferente, entendo que talvez para você seja um pouco desafiador para você entender, mas eu acho que também é importante poder te contar isso, porque a gente fique num clima legal. E falar tudo isso, gente, de uma maneira muito leve. E aí, é óbvio que quando a gente vive, eu e o paciente, eu sempre falo, né, não é só você que está vivendo não é só o seu corpo que está passando por isso, sua mente. Você também vai passar por um processo dentro da tua família. A pessoa que você era antes, o que você falava, o que você não falava, isso também deve. Porque você hoje é uma outra pessoa. No sentido de outra pessoa, hoje você é uma pessoa que sustenta a sua identidade, né? Então, assim, não faz sentido continuar performando papéis do passado para caber na festa de Natal. E, ai, mas Fê, Natal, né? Ai, será que é o momento de eu estabelecer limite? Porque o Natal, quando a gente tem o limite, é ter uma presença com amor. É fazer de você uma pessoa que não mais se autoapaga. Não tem uma borrachinha mais para se apagar. Não vai mais usar borrachinha para dizer assim, sabe? Borrachinha assim. Ah, não, tudo bem, tá? Deixa, né? Nem percebi. Você percebe olhar, você percebe comentário, você percebe fofoquinha, né, falando de você. Não dá pra você fingir que você não tá vendo. Você até pode, né, porque às vezes eu falo pro paciente, falo, olha, você pode até estar dizendo pra mim que você não tá vendo, mas eu tô percebendo através da tua fala que isso ainda te incomoda muito, né? Então, assim, acho que a primeira coisa importante é você sustentar que algumas coisas te incomodam, né? Então, assim, são várias etapas, vocês estão vendo, gente? Então, assim, com os pacientes eu fico ali, o que é limite, o que cabe, o que não cabe, o que pode, o que não pode. Vamos fechar a porta, vamos colocar tranca nela, vamos pegar a chavinha imaginária e dar para você. E aí, o paciente vai trazendo, gente, para estar numa família, você precisa estar confortável.
Porque senão é como se você pagasse, né, aquela festinha para todo mundo sem limite no cheque especial. Então, é isso, gente. Pensa que também toda batalha, muitas vezes, às vezes não é necessário você batalhar com alguém, né? Às vezes você percebe que naquele momento você não quer falar nada. Naquele momento você quer ir embora, porque você quer se respeitar, mas você ainda não consegue falar mais do que ir embora. Então, isso também é cuidado, isso também é amor com você. Lembra que o Natal é uma festa, independente de religião, tá, gente? Ó, nada que eu vou te falar. Mas pode ser um símbolo de você cuidar de você, pode ser um símbolo de você se reunir com quem você verdadeiramente é em relação a você. Você ter na sua mente que aquela festa é parte da tua vida, mas que hoje você tem uma outra história, hoje você tem amigos que te respeitam, que fazem você se abrir, né? Hoje você tem relacionamentos, hoje você tem você, porque quando o paciente entende que ter você e esse corpo, que pode ter sido tão desafiador, é a minha morada e que eu posso escolher o que eu quero fazer com esse corpo, né? E que eu devo estar protegida e segure com esse, na medida do possível, para que eu pegue minhas coisas e vá embora se isso aqui não estiver vibrando comigo. Lembra de Frida Kahlo? Onde não houver amor, não te demores a passar. E assim, eu encerro o vídeo de hoje dizendo que se você quiser saber como trabalhar comigo, né, começar essa história juntos, te ajudar a sustentar, né, teus limites, conhecer teus limites, bora, preencha a minha lista de espera, que super em breve eu entre em contato. Um beijo, Feliz Natal, eu amo Natal, né, então é isso. Não conseguiram falar isso, porque eu acho que algumas pessoas elas têm uma questão do Natal, né, mas eu acho que é importante eu também te contar que eu gosto muito do Natal, e o Natal, ele foi um momento em que eu contei pra minha mãe que eu era uma pessoa, então assim, é um marco assim na minha vida, foi bem desafiador, mas, enfim, aqui eu estou muito mais, né, podendo muito mais sustentar a minha identidade, quem eu verdadeiramente sou. Um beijo e até!